claramente, a Feira de São Mateus, é claramente uma feira, era um nome mágico, não é? Nós, no dia anterior, à mesa, no Escabelo, em movimento, aquela mesa que cai sob a lareira, o meu pai dizia, no próximo fim de semana vamos a São Mateus, e aquilo era como se agora dissessem, vamos para a semana, vamos viajar até à Tailândia ou até Nova Iorque, era assim uma coisa, ficávamos todos em frições durante aquela semana, não se vamos a São Mateus para a semana, o que é que eu vou vestir e o que é que eu vou comprar. Depois comprávamos canivetes e botas e tamancos e brinquedos de lata, de latão e portanto eu recordo, tenho as mais belas memórias desse tempo. Não há estratégia de revitalização de um evento histórico que não passe por dois movimentos que se complementam. Por um lado, o movimento em direção ao baú do passado, a esse resgate que no fundo equivale à experiência de subirmos ao sótão da casa dos nossos avós e descobrirmos as memórias daquilo que eles viveram, daquilo que os pais deles viveram e de trazer essas memórias, esse passado ao presente, torná-lo outra vez atual. Por outro lado, de criar as memórias do futuro, de criar as memórias das gerações presentes que mais tarde irão recordar essas experiências na feira. E, portanto, eu costumo dizer que a Feira de São Mateus é um vai-vem no tempo, é um vai-vem na história. É um DeLorean Time Machine, aquele carro magnífico do Regresso ao Futuro, que faz a viagem no tempo, vai buscar as memórias e as experiências dos nossos pais, avós, bisavós, mas projeta-nos também em direção a um tempo que está por vir. É o tempo das nossas memórias, é o tempo daquilo em que as nossas inovações se tornarão tradições. E é isso que a feira faz. A Feira de São Mateus passou de uma ordem de cerca de 800 mil entradas para mais de 1 milhão de entradas, sistematicamente desde 2016. É verdade que os estudos de público, os estudos económicos também o confirmam. Os 2 estudos que o município encomendou em 2015 e 2018 confirmam um salto do ponto de vista de quase todas as dimensões, ou mesmo todas as dimensões. A qualidade reconhecida. É extraordinário pensar que 95% dos nossos visitantes reputam a feira como boa ou muito boa. E dos expositores e feirantes, que são sempre naturalmente um público exigente, quanto mais não seja, porque ambiciona continuar a crescer do ponto de vista de posição e de negócio dentro da feira, mas mais de 85% a reputam também como um grande evento, como um evento de grande qualidade. Diante de mim tenho um dos pitéus mais antigos da feira, que apareceu aqui em 1913, as farturas que se tornaram uma tradição da feira. Precisamente em 1913 foi um daqueles anos em que houve uma autêntica excursão de gente, digamos, amiga do alheio, que vinha inclusivamente tão longe como a Galiza e as Astúrias. Quando a feira se realizava, apesar da sua decadência económica, ela era ainda aquilo que as feiras foram desde a Idade Média, um espaço de sociabilidade, de divertimento, de convívio gastronómico. Estamos aqui numa zona de restauração e, portanto, em 1913, se o nosso amigo Luciano Dias trouxe uma grande novidade para a feira que ficou até aos nossos dias, as farturas, nesse ano também uma das novidades eram quadrilhas de carteiristas de que vinham tão longe como de Tui e que tiveram que ser rapidamente dominados pelas forças policiais.
Quando agosto chegar, sabes que está na hora de te reencontrares com os amigos de sempre. De juntar os primos para o jantar de que falam há meses. E ser criança outra vez. E quando a música tocar, reencontra as borboletas na barriga. Reencontra-te em Viseu, na Feira de São Mateus. Estamos na Feira de São Mateus, em Viseu, também conhecida como Feira Franca, e que foi instituída em 1392 por Dom João I, num quadro de apoio político e militar da cidade ao novo rei de Portugal, que entendeu estar aqui durante alguns meses na cidade. Aqui se celebraram cortes e, portanto, enquanto ele esteve em Viseu, Viseu foi na prática a capital do reino, e ele entendeu que nesse quadro de conflito e de guerra a cidade necessitava de algum modo de um apoio, de uma medida política que pudesse desenvolver um pouco mais a economia e ultrapassar, digamos, as consequências mais agradáveis do conflito com Castela. E, na realidade, a instituição da feira, na altura não Feira de São Mateus, como muitas vezes as pessoas ainda pensam, mas como Feira Franca de Viseu, foi uma estratégia para que houvesse aqui uma afluência de comerciantes e ao mesmo tempo se pudessem escoar nesta região e em toda a zona centro de Portugal os produtos do Planalto Beirão, nomeadamente já na altura o gado, os tecidos e outros produtos. Aparentemente resultou, mas em boa verdade, nos anos seguintes há toda uma sequência de conflitos militares e como Viseu está num ponto fulcral em termos geoestratégicos da geografia peninsular, todos os exércitos que avançam por Portugal dentro têm sempre tendência para passar em 2 ou 3 pontos do território atualmente português. E um deles, já na época, era precisamente aqui, através da Guarda, por Viseu. E, portanto, em boa verdade, nós não conseguimos perceber até que ponto a feira vingou, mas sabemos que ela teve uma crise já nos reinados seguintes, de tal modo que foi o infante Dom Henrique que pediu ao seu irmão Dom Pedro, como regente do reino, visto que Dom Afonso V era menor de idade, em 1444, que recuperasse a Feira Franca de Viseu. E se ela começou por ser em maio, no tempo do infante Dom Henrique, ela passou para a época de Santeiria, ou seja, começava uma semana antes do dia de Santeiria e uma semana depois. Portanto, já aqui começamos a ver que a feira, atravessando os séculos e contextos políticos e militares e até climáticos diferentes, foi-se também adaptando aos novos tempos. Começou por ser em maio, depois adaptou-se um bocadinho para o dia São Jorge e no tempo do infante Dom Henrique era uma feira no tempo de Santeiria, portanto em outubro, digamos assim. A feira evoluiu de tal modo que nós sabemos que já no tempo do infante Dom Henrique ele pediu o privilégio de poder alugar as boticas da feira, ou seja, ele foi de algum modo, ainda que avant la lettre, o primeiro administrador da feira, porque era ele que tinha que definir o terreno e as boticas e com isso pagou a capela que mandou fazer no Mosteiro da Batalha. Isto dá-nos já a medida das receitas da feira nessa época, mas se formos dando vários pulos no tempo, nós percebemos que no século XVIII e XIX a Feira de São Mateus era claramente considerada pelos estudiosos da economia portuguesa da época, mas também por todos os relatos viajantes estrangeiros e nacionais, como a primeira feira do país ou uma das 3 primeiras. Toda esta estratégia de comunicação da cidade
e do Conselho e a lógica como temos interagido tem permitido captar turismo interno, captar também turismo externo. Por outro lado, a própria qualidade da oferta, por exemplo, hoteleira, a qualidade dos restaurantes, tudo isto acaba por influir. Eu diria que ninguém fica indiferente. Isto é, alguma pessoa que venha pela primeira vez a Viseu não fica indiferente. Normalmente gosta. Eu diria que esse é um dos primeiros sentimentos que Viseu provoca nos que cá vivem. O sentimento de pertença, mas também naqueles que nos visitam, um sentimento de gostar e querer voltar. E acho que isso é muito importante porque tem permitido, por exemplo, junto de Espanha, irmos buscar pessoas para que nos venham visitar, o turismo nacional, internacional, e depois num segmento médio-alto. Viseu quer um turismo que não diminua a qualidade de vida de quem cá está. Do ponto de vista de marca, a seguir ao Santo António de Lisboa e ao São João do Porto, é o terceiro evento com mais notoriedade no país. O investimento que lhe fizemos nestes últimos 6 anos, foram mais de 4 milhões de euros de investimento, que qualificaram a feira, puseram o seu cartaz mais atrativo, deram-lhe uma nova dinâmica, permite que, por exemplo, durante 5 semanas, que é o período que decorre a Feira Franca de São Mateus, seja de facto um foco fantástico. A taxa de ocupação em Viseu ultrapassa os 80% durante estas 5 semanas. Em setembro, Viseu ficava maior. Viseu, que era a terra de alguns amigos meus, que era, para quem estava em Moimenta da Beira e vinha do Porto, Viseu era uma escapatória de urbanidade, não é? Nós precisávamos daquela urbanidade, precisávamos do convívio, precisávamos de ver raparigas bonitas, e a feira também era um local para isso acontecer, precisávamos de ver movimento, ação, porque Moimenta nos anos 70, quer dizer, era um pouco mais parado, não é? E de repente tudo aquilo explodia também de uma certa efervescência erótica e a feira epitomizava assim o ciclo. É o verão que quase se fecha, mas ainda não é um verão que se fecha. É um verão ainda muito luminoso, com as tardes muito compridas, com os pôres do sol arroxeados e azuis e depois vermelhos e de repente fúcsia e depois preto. Socorro! Ai, Jesus. Credo. Ai! 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 Socorro, que é isso? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A feira era muito grande, isto ao fim e ao cabo, esta feira sempre foi uma segunda cidade, portanto com aquela envolvência de uma pequena cidade dentro de outra cidade. Mas o lugar era sempre o mesmo, era no célebre Picadeiro. Portanto as pessoas encontravam-se ali, caminhavam em frente, viravam, tornavam a virar, portanto andávamos, nós dizíamos às vezes na brincadeira que era tirar água à nora, porque andávamos sempre à roda, né? Mas era aqui que nos encontrávamos. A feira era um bocadinho mais pequena, tinha espaços lúdicos que sempre, como neste momento também tem, portanto tem a parte dos divertimentos, tinha uma outra componente que era os restaurantes. Os restaurantes não eram realmente alinhados como hoje, eram dispersos, onde se ainda vendia de vez em quando assim, um tinto ao copo e que dava realmente essa uma característica muito mais popular. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do célebre Domingo Franco. Era o dia grande, era um dia que coincidia normalmente também com a festa dos remédios da cidade de Lamego, muito próximos um do outro. Para mim é uma feira do coração que fui aqui criado. Eu nasci aqui em São Tiago, fica a 2 km aqui. Na altura era a Quinta de São Bernardo. Nós pensávamos que era uma distância dali para aqui, agora está tudo ligado, já está ligado ali na Radial de Santiago. Portanto, é diferente, não é? Ora bem, é uma feira do coração porque eu fui criado aqui. Eu gosto da terra, gosto de Viseu e da terra onde eu nasci, não é?
É sem dúvida nenhuma. Além de vir aqui porque também tem benefícios, não é lógico, senão não estaria aqui, mas também faz parte de mim próprio, da minha família. Eu queria que continuasse assim. O que é que a Feira de São Mateus tem que os outros não têm? Onde é que nós nos distinguimos, nós nos diferenciamos? Somos a feira popular de referência do país. Somos a feira popular fixe. Somos a feira popular cheia de coolness, cheia de atitude, que não é decadente. E isso distinguimos de todas as outras histórias das feiras populares do país. Na verdade, as feiras populares de referência nos anos 70 e 80, Porto e Lisboa morreram. E morreram porque não souberam inverter o seu ciclo de perda, o seu ciclo de decadência. A Feira de São Mateus soube fazer uma viragem, uma guinada na sua história. É verdade que o fez já um pouco tarde, mas resistiu e tem esse mérito de ter resistido a uma espécie de ciclo, de cerco que os novos eventos, que os festivais de verão fizeram às feiras populares, introduzindo de alguma forma um acelerador na sua decadência.